Juan Jesus será mesmo o jogador do Galo? Vários setoristas do Atlético nos últimos dias cravaram que a negociação está encaminhada. Para explicar o contexto e o que eu ouvi de uma fonte do Galo. Juan Jesus, hoje com 34 anos de idade, zagueiro, tem contrato com o Napoli somente até 30 de junho. Ele foi titular absoluto durante quase toda a sua passagem pelo time italiano, mas acabou perdendo espaço nos últimos jogos. Nas duas partidas mais recentes nem saiu do banco de reservas. Ainda assim, temporada de 34 partidas com 26 jogos, 34 partidas com 26 jogos como titular e 8 na condição de reserva. A tendência é que de fato o Juan Jesus saia do Napoli, mas o Atlético hoje ainda não crava um acordo. Existe interesse? Existe uma conversa. O Internacional de Porto Alegre foi outro a demonstrar interesse, mas não conseguiu avançar por conta dos custos. Hoje, Juan Jesus ganha na casa dos R$900 mil por mês no Napoli e quer repetir esse mesmo salário no retorno ao futebol brasileiro. Dá para dizer que o Galo tem boas chances de avançar no negócio, mas, segundo minha fonte, não há nenhum acordo sacramentado. Só para completar em relação ao Atlético, Gustavo Scarpa se pronunciou pelas redes sociais afirmando que, abre aspas, estou feliz no Galo e minha família adaptada à cidade. Se o clube pretende me negociar, não estou sabendo. Aliás, conversei com o nosso diretor Paulo Brax e me foi dito outra coisa. E eu contei para vocês que o Atlético não pretende fazer com que o Scarpa alcance 13 jogos no Campeonato Brasileiro para que possa ser negociado na janela de 20 de julho e sigo bancando essa informação. Atlético Mineiro e Cruzeiro fizeram proposta oficial ao Flamengo por Luiz Araújo na última janela de transferências. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa próxima ao atacante. As ofertas eram iguais, 6 milhões de euros, e a resposta do rubro-negro foi a mesma, não havia interesse em negociá-lo. Quero contar também que Cruzeiro e Atlético prometem uma nova investida para julho. A partir de 20 de julho a janela reabre por aqui e há a intenção dos dois clubes mineiros em contar com um atacante de 29 anos de idade que está bem longe de ser protagonista no Flamengo. Foram 20 partidas na temporada, só 7 como titular, 13 na condição de reserva. Desses 20 jogos, 3 gols marcados e 2 assistências. A curiosidade vem agora. Leonardo Jardim, que enquanto técnico do Cruzeiro no ano passado insistiu muito para contar com o Luiz Araújo, hoje pode utilizar o jogador, mas não o transforma em protagonista. Você que é torcedor do Cruzeiro e do Galo deve estar se perguntando, mas tem chance de um negócio acontecer? Os dois prometeram melhorar as ofertas, mas, abre aspas para minha fonte, o problema é o Flamengo liberar. Só para completar, registrar que, quando contratado do Atlanta United, Luiz Araújo custou 9 milhões de euros ao Flamengo. Gustavo Scarpa está de saída do Atlético. O Galo está tão convencido de que não conta mais com o jogador que vai impedi-lo de completar 13 jogos no Campeonato Brasileiro. Você sabe que até 12 partidas permitem que um atleta que jogou por um clube defenda outro no Campeonato Nacional em 2026. O Scarpa nesse momento tem 10 jogos, ou seja, se fizer mais 2 partidas, ainda pode se transferir para outros clubes. O Atlético até a pausa para a Copa do Mundo faz 4 jogos. Contra Botafogo, Mirassol, Corinthians e Vasco, a tendência é que o Scarpa faça no máximo 2 jogos. O problema é encontrar quem queira contratar o jogador de 32 anos de idade, pagando uma compensação financeira ao Atlético. Galo havia o comprado do Nottingham Forest por 5 milhões de euros e já aceita tomar prejuízo, mas vai pedir algo entre 3 e 4 milhões de euros. Scarpa que custa 1 milhão e 200 mil reais por mês e tem contrato até dezembro de 2027. Nas últimas horas, o nome do atleta foi especulado como possível reforço do Bahia. Já contei para vocês que o São Paulo descartou qualquer possibilidade de comprar. Para completar, registrar que Dudu é outro que pode estar de malas prontas. Com um detalhe importante, o Dudu já completou 12 jogos pelo Galo no Campeonato Brasileiro, ou seja, não pode mais ser utilizado para que tenha a oportunidade de ser negociado com um rival brasileiro. Já havia contado para vocês algum tempo atrás, depois de ouvir um dos acionistas do Atlético, sobre a intenção do clube em fazer uma reformulação na metade do ano. Hulk já foi embora, custava 2 milhões e meio de reais. Com a saída de Scarpa e Dudu, 1 milhão e 200 mil para o Scarpa, 1 milhão e 100 mil para o Dudu, o Cruzeiro consegue uma economia importante,
que pode lhe garantir bons reforços na metade da temporada. É domingo, né? Além da despedida, um jogo importantíssimo. O Atlético no Campeonato Brasileiro venceu o Clássico, vencendo os próximos 2 jogos. O Galo pode encostar de vez na turma de cima do campeonato, no G5 do Brasileirão. Então o Atlético está se mobilizando, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, inclusive, para este jogo. Mas já que você tocou no assunto festa, e também há uma preparação toda para este momento especial, no caso da vida do Atlético e também da vida do Hulk, que vai seguir no Fluminense, mas que é um grande ídolo da história do Galo. Vamos trazer tudo para você, torcedor, que está pensando ainda. Domingão, Dia das Mães, agradar aí a senhora de casa, ou então a mamãe também. Dá para almoçar com a mamãe, dá para ir também no jogo, dá para aproveitar também a festa que será feita para o Hulk. Vamos trazer tudo a partir de agora para você na Itatiaia sobre essa festa no domingo e motivos de sobra para que você possa ir prestigiar não só o Hulk, mas também o Galo nesse jogo, repito, importante com o Botafogo às 4 no domingo. Primeira coisa, Thiago, os portões, né? Ali a esplanada, ela se abre geralmente 3 horas antes. Então, a partir de 1 hora da tarde, já vai ter lá aquela turma que gosta de tomar aquela cervejinha, comer um churrasquinho, vai ter show lá pra você também. E vai ter promoção, hein? Promoção de cerveja para o atleticano. Quem for à arena, você vai comprar 13 e vai levar uma de graça. Então, são 4 cervejas pelo preço de 3, né? Então vai ter promoção para quem for até lá. O Hulk vai participar de homenagens momentos antes do jogo começar. Então vai ter imagem também de gols já a partir de 2 horas da tarde nos telões da arena, os gols do Hulk com a camisa do Atlético, e a partir mais ou menos de 3 horas o Hulk chega na arena e vai participar das homenagens em campo. Aí vai ter fumaça verde, vai ter cantora também cantando a música do Hulk por lá. Ele vai ganhar uma placa, camisa, vai discursar para a massa e posterior a isso teremos então este jogo importante. Então você, atleticano, que queira se despedir, quantas e quantas crianças passaram então a torcer pelo Atlético por causa dele. É o último momento que você terá pertinho o Hulk para que possa, quem sabe, tirar uma foto, para que seu filho possa acenar para ele e que possa agradecer a tudo que ele fez com a camisa do Atlético. Então, a mobilização para o jogo, passando para o campo, Thiago, é total também. Não dá para ficar só nesse clima de festa, que é importante sim, é um ídolo do clube, muita coisa será feita, mas o jogo será muito importante para o Atlético. O Galo não foi bem no meio de semana, na Copa Sul-Americana, já falamos isso aqui na Itatiaia, mas o Atlético, eu conversei com uma fonte importante do clube, tem toda a mobilização fechada para esse compromisso com o Botafogo. Primeiro que o Botafogo, historicamente, é uma pedra no sapato do Atlético, né? Sempre tem atrapalhado a vida do Galo. E segundo, porque o Atlético espera sim uma vitória no domingo para que o time possa readquirir a confiança e buscar uma sequência positiva no Brasileirão e também na Copa Sul-Americana nos 2 jogos que lhe restam em casa. Lembrando que o Atlético agora, na Sul-Americana, só depende dele, Thiago. Vencendo os 2, tá dentro, muito provavelmente, se a equipe do Juventude não vencer também seus 2 jogos. Ô Paulo Azeredo, a saída do Hulk tem uma simbologia enorme, né? Pelo que ele representa, pela história dele com a camisa do Galo, mas ela também tem uma simbologia no momento atual. Eu tenho a impressão que o Hulk está puxando uma fila. Vem outros jogadores para deixarem o Atlético até essa parada da Copa do Mundo. Isso passa muito pelo aproveitamento deles no Brasileirão. Porque Reinier, por exemplo, e Dudu, se jogarem pelo Botafogo, não podem se transferir para outro clube brasileiro. Eu até vi uma arte no Itatiaia Esporte. Vamos fazer agora? Tem uma arte nossa. .com.br que vai detalhar quem pode jogar, quem não pode, quem está prestes a completar os 13 jogos. E aí, meu amigo, se não forem escalados no domingo, próximos jogos, eu acho que tá bem claro o Scarpa. Inclusive, já é informação da Itatiaia, do nosso Cláudio Rezende, do Henrique André, que ele não fica mesmo no Galo para a sequência da temporada. Ele até contestou, né? Foi nas redes sociais e disse que não tem nada disso. Mas o Atlético, ele até desabafou ontem, mas a gente mantém a informação aqui, o nosso companheiro Cláudio Rezende cobre o dia a dia do Atlético, sabe de tudo do Galo, e há essa informação sim de que o Atlético pode negociar o Scarpa já nessa janela do meio do ano. Vamos fazer o seguinte, você chamou a arte, a gente fez uma aqui para quem tá com a gente no Rádio Esportes, aí o Ale, a Nath podem comentar um pouquinho mais sobre isso, os jogadores, né, que estariam próximos de completar os 13 jogos. Se completar 13, acabou. Não joga por mais nenhum time aqui no Brasil esse ano Brasileirão. Então tá lá, ó, Dudu tem 12. Falta 1. Mas a informação que a gente tem, juntamente na apuração com o Cláudio, é que ele fica.
O Dudu não tem planos, nesse momento, o Atlético, de negociá-lo. Renier, idem. 12 jogos também, e é um jogador que está nos planos. Bernard pode sair, mas aí não para o Brasil. O Bernard tem proposta já, sondagens do exterior. Ele pode, inclusive, voltar para o futebol grego. Tem 11 jogos. Então teria aí mais um por fazer e, enfim, se fosse algum time brasileiro, não poderia completar o 13º. Cassier chegou agora, tem 11. O Scarpa tem 10 jogos. O Atlético tem 4 jogos por fazer no Brasileiro. Então ele pode jogar mais 2 jogos pelo Atlético aí, se realmente o Galo for negociá-lo na janela. E o Tomás Pérez, que chegou por agora também, tem 8 jogos. São os jogadores que nós levantamos aí, o Itatiaia Esporte também, quem quiser acompanhar, tem lá no Instagram esses números dos jogadores. E aí, Thiago, desses jogadores aí, você, olha melhor, nossos comentaristas, né? Abriria a mão de algum deles, usaria como moeda de troca, porque são jogadores reconhecidos no mercado do futebol brasileiro, do futebol internacional, mundo árabe, enfim, pode sair para outro mercado também. Quais desses aí poderiam ser trocados? Eu acho que alguns têm uma situação mais cristalina. Por exemplo, o Scarpa, o próprio Dudu, pelo não aproveitamento deles. O treinador é quem decide, né? Passa por ele, não tem aproveitado. Agora o Bernard, por exemplo, Nath e Alê, por mais que esteja próximo de completar aí o número que impediria dele jogar no Brasil, Paulo Azevedo falou que o destino poderia ser o futebol voltar à Grécia, né? Outro destino... Tem moral lá. Voltar a outro destino fora do país. Mas o Bernard tá jogando quase todo jogo como titular, é homem de confiança do Barba, dessa turma aí, Dudu, Renier, Bernard, Cassier não, né? Acabou de chegar agora, foi contratado aí por uma baba. O Scarpa, Tomás Pérez também não inclui, não. Então são esses 4, Dudu, Renier, Bernard e Scarpa. Vai ter alguém que se salva, vão os 4. O que você pensa, hein, Nath? Ô, Thiago, acho que são situações diferentes. O Bernard, você pontuou bem, eu não vejo o Bernard com muito mercado aqui no Brasil, né? Vocês falavam de uma possibilidade de voltar para o exterior, mas ele vem sendo utilizado. Aí tem gente que torce o nariz, teve jogo em que ele conseguiu ir melhor, teve jogo em que ele foi mal, mas o fato é que você percebe que existe uma confiança maior do técnico Eduardo Domingues para com o Bernard, comparado, por exemplo, para o Scarpa, que são jogadores que poderiam estar jogando ali quase que na mesma função, fazendo a mesma posição dentro do campo, né, de articular jogadas, de se aproximar dos atacantes. Ele prefere muito mais o Bernard. Então, acho que esse é um sintoma claro de que talvez ele prefira permanecer com o Bernard para ter alguém no elenco com essa característica. A questão do Renier, eu acho que desses todos aí, talvez o mais fácil para ser colocado como moeda de troca fosse o Renier pela idade, não pelo desempenho atual. Renier também vivendo de altos e baixos. Aliás, Renier, que tem uma dificuldade enorme, né, de emplacar boa sequência nos clubes em que ele passou aí depois do Flamengo, mas eu acho que pela idade pode ser um cara que o mercado ainda olhe de uma maneira diferente, né? E talvez o próprio Atlético dê ao Renier um voto de confiança a mais, também acreditando que ele tem margem para se desenvolver. O Dudu não vejo com o mercado no Brasil, tem a questão do salário, né? Tem a questão de tudo que aconteceu, a forma como ele saiu do Cruzeiro, as dívidas que estão aí pelo caminho. Eu não vejo alguém no Brasil botando fé e desempenhando muito dinheiro para contratar o Dudu. E acho que o Scarpa é, de todos eles, o que tem mais mercado. Ainda que não esteja jogando bem, é um jogador de características interessantes, né? Não é um jogador que todo time consegue ter, um meia, um camisa 10, um cara que vai bem na bola parada. Isso tudo chama a atenção. Então, acho que se tiver que escolher alguém aí para tentar, né, aliviar a folha salarial e tudo, o mais indicado é o Scarpa. E claramente no Atlético, ainda que ele fale que está motivado, que está pronto para ajudar o Galo sempre que o time precisar, a gente percebe que quando entra em campo não é lá essas coisas, né? Thiago, a Nath, eu tô com ela, tá? Dudu, caso pintasse alguma coisa, ou caso pinte alguma coisa, acabei de dizer aqui, ele deve ficar. Mas é mundo árabe, é alguma coisa pra fora. Eu tô pra te falar que se dos 4 aí pintar negócio, os 4 vão. Eu acho que se pintar negócio, se o Atlético tivesse como ficar ali, eu acho que talvez o Bernard, como disse a Nath, tá sendo mais aproveitado. Do resto... Não, mas é porque nacionalmente a Nath tem razão, assim. São jogadores difíceis de você encaixar pelo salário. Eu tô dizendo o seguinte, se pintar um árabe desse aí, o atleta libera. Ou tô errado, Ale? Não, acho que libera sim. Libera até pra abrir um espaço na folha pra um jogador que seja mais regular. Eu acho que a mira tá mesmo em cima da cabeça do Scarpa há muito tempo e por vários motivos, né? O Scarpa, no final das contas, até teve bons momentos, mas acabou que não se firmou, né, como um jogador de grande destaque e tal, e agora com o Barba
realmente praticamente não entra, né? Tem poucas oportunidades, tá abaixo de muitos outros jogadores e a coisa não funciona, né? Inclusive no início do ano existiu uma tentativa de negociação, mas aí o Atlético queria uma contrapartida, né? Para pegar um dinheiro, isso não foi possível. Agora o Scarpa tem um empecilho que não é pequeno, que é o salário dele. Muita gente afirma que ele ganha mais de uma picanha por mês. E aí precisa saber se algum time do Brasil quer pagar essa quantia para um jogador que nessa temporada tem uma minutagem, tem um desempenho abaixo, né? Quem que vai pagar mais de 1 milhão por mês pro Scarpa? Isso é uma dúvida. Já com o Dudu, o Atlético não paga integralmente seu salário. Então o Dudu não é caro pro mundo do futebol, né? Evidentemente. O Dudu não é caro pro Atlético, né? Então acho que a grande mira, o X da questão é o Scarpa, e se dá para trocar o Scarpa com alguém, se alguém quer pagar mais de 1 milhão por mês pro Scarpa, mas eu acho que é o foco principal dessa turma que tá aí tá na berlinda aí, como a gente fala, viu, Thiago? Eu tenho a impressão que o Hulk tá puxando a fila, tem mais gente, hein? Tem mais gente pra sair. Agora